Estado Mínimo Ideias Máximas. Diga aí, um podcast focado em liberdade e negócios. Fala galera, diga aí, bom dia, boa tarde, boa noite, temporada 2024, segunda parte. Cara, tô dizendo, Rafa, você que tá aqui da nossa produção, tô dizendo que 2024 tá bombando, meu irmão. Olha o cara que nós trouxemos aqui hoje, Thales Gomes, beleza, meu querido? E aí, tudo bem, galera? Prazer estar com vocês aqui. Pô, Thales, o prazer é nosso. Muito obrigado pelo seu tempo. A gente sabe que é curto aí. Então, muito obrigado a Carol, né, sua secretária, que me atendeu super bem. E, pô, tenho que agradecer ao Bruno Garchagen, que fez essa ponte aí. Brunão, sensacional. Bruno, valeu, hein? Trouxemos um homem aí, né? Vamos lá. Thales, antes da gente começar a nossa entrevista propriamente dita, eu tomei até a liberdade de colocar o nosso tema aqui entre aspas. Não sei se você consegue ver aí. Sou capitalista com orgulho. Né? Eu sei que você não falou essa frase, mas essa frase eu falo, né? Sem sombra de dúvida, tenho certeza que você concorda com ela também. A gente vai explorar bastante isso aqui. Agora, antes, eu preciso falar do 12º Fórum Liberdade e Democracia de Vitória, com o tema Por que as Nações Prosperam? Né? Você conhece o livro Por que as Nações Fracassam, do Robson e da Acemoglu, é um dos meus livros favoritos. Então, a galera do Líderes do Amanhã, né? O Instituto Líderes do Amanhã, que está organizando esse 12º Fórum, mudou aí o título, para poder analisar como realmente que são as nações que prosperaram, por quê, qual a sua relação com a liberdade, qual a sua relação com o capitalismo, qual a sua relação com o desenvolvimento econômico baseado exatamente nesses fatores. O fórum vai acontecer 13 e 14 de novembro, já fica aí o convite, Thales, para você estar aqui presente, tá? E quem é ouvinte do Diga Aí tem desconto de 10% com o cupom Diga Aí lá no site forumvitoria.com.br. Tenho certeza que quem é amante da liberdade dos negócios não vai ficar de fora. Então fica a dica aí. Thales, tenho que agradecer também a Apex Partners. Não preciso falar da Apex, você conhece muito bem. Nossa sócia, na verdade, sempre ajudando a gente a divulgar excelentes conteúdos. Five Sport Bar, um restaurante maravilhoso. Eu almocei lá hoje, comi um lanche lá que estava bizarro de saboroso. Tomás Laboratórios, maior parque de análises clínicas do estado, um dos 10 maiores do Brasil. E esse patrocinador novo aqui, cara, da segunda temporada, Claides, quando você vier aqui em Vitória, eu faço questão de te dar um presente da Claides, que esses biscoitinhos são muito, muito, muito saborosos. Inclusive, durante o episódio, vou comer, peço licença, tá? Vamos lá, começar aqui agora, bate-papo. Quem é Thales Gomes? Essa é a minha primeira pergunta. Quem sou eu? Pô, sou empreendedor, cara, construtor. Tô aí há 23 anos já construindo negócio em tecnologia. Fiz um negócio lá em 2011 chamado EasyTax, que foi para 35 países. Se eu não me engano, foi uma das primeiras startups brasileiras a valer mais de R$1 bilhão. Mas desde o início dos anos 2000 que eu estou fazendo negócio, então eu já fiz de tudo. Aí fiz um outro negócio chamado Singu, que inclusive a Apex era investidora, uma das investidoras, a gente vendeu para a Natura. Bem. E hoje eu sou CEO do G4 Educação, que é o maior ecossistema para pequenas e médias empresas do Brasil. A gente atende mais de 45 mil empresas e a gente serve essas empresas com software, comunidades e soluções educacionais. Cara, irado. Você falou assim, eu sou empreendedor, construtor, cara. Já vou começar aqui, isso não estava nem no roteiro aqui. O que é um construtor? Tô fazendo café aqui. Fica à vontade. Espera aí só um pouquinho. Ah, tá. Não tem essa. Então, enquanto você faz o café, eu vou abrir aqui o da Claides, que vai fazer um barulhinho também, ó. Não vai ficar ruim pro teu áudio aí, tua turma vai reclamar com você. Não vai não. Mas conta pra gente. Você me contou ali, você me perguntou um pouco do que é ser construtor, né? A história é a seguinte, eu realmente gosto de botar a mão na massa, né? Então, em determinado momento, muitos empreendedores, talvez, quando já botaram demais a mão na massa, a turma vai mais pro play de, cara, agora eu vou só investir nas pessoas certas, eu vou, cara, contratar a turma para tocar um negócio, eu vou ajudar com conexão. Eu sinto falta do fronte de batalha, entendeu? E aqueles homens que são as minhas inspirações como líderes, né? Eles sempre foram homens que estavam à frente de batalha. Então, talvez um grande líder que está na minha cabeça aqui, que foi uma inspiração forte para mim, que era um cara que estava sempre em frente de batalha, né? Era Alexandre o Grande. Alexandre foi educado por Aristóteles, né? Basicamente, o seu pai, Filipe III, ele trouxe Aristóteles ali de Atenas e levou para Macedônia, que era tipo tirar alguém de Nova York e levar para o interior do Peru, tá? Foi isso aí que ele fez. Então, ele trouxe literalmente a Cruz do Ouro para poder preparar o seu filho, né, seu sucessor,
Alexandre, que antes dos 30 anos, na verdade com 21 anos, ele conquistou o mundo inteiro, né? E ele era uma grande inspiração para mim como líder, porque é um líder que estava sempre no fronte de batalha, né? Então, o que fez ele, por exemplo, derrotar Dario, que era um grande inimigo do seu pai, e conquistar a Pérsia, né? É que o Dario era o líder que ficava ali de trás, só mandando a turma fazer as coisas e tal. Em uma determinada batalha, ali, no início das suas campanhas para poder tomar a Pérsia, Alexandre ele joga uma lança, ele chega próximo e tá no front de batalha, joga uma lança em cima de Dario, que estava em cima do elefante, e Dario bate em retirada e todo o exército persa, naquele momento, que era muito maior do que o exército alexandrino, ele fala, se o Dario tá se retirando é porque deu merda, né? Vou me retirar também. Então, as minhas referências de liderança, né, eram líderes que também estavam no fronte de batalha. Legal. Então, eu gosto de participar dessa construção no fronte de batalha, por mais que hoje eu já tenha gente capacitada e recursos para poder colocar a turma para trabalhar e ficar só em cima do meu elefante ali de trás, entendeu? Saquei. Inclusive, eu não sei o quão fiel é o filme, aquele filme que teve uns 20 anos atrás, do Alexandre o Grande, em todos os aspectos. Mas um aspecto que eu lembro é esse aí. Ele tava sempre nas batalhas, ele tava sempre lá no fonte, com o cavalo, aquele cavalo preto dele, né? Céfalo. Isso. Então, isso aí é um ponto que eu lembro do filme. Mas, porra, irado. Quer comentar? Não, acho que é isso aí tá. mesmo. O Alexandre, ele foi um grande exemplo aí para a construção de liderança, e é um exemplo para o empreendedor, para algum gestor, né, que as pessoas respeitam o que você faz, elas não respeitam o que você fala. Né? Isso é verdade, isso é muito mais. Agora sim, deixa eu voltar um pouquinho aqui no tempo, cara. Me conta aí você falou lá primeiro da Easy Taxi. Foi seu primeiro empreendimento, a Easy Taxi? Não, foi, sei lá, quarto, quinto. Quando que você começou a empreender e o que te deu a chavezinha assim do bicho? Empreender é a saída. Eu aprendi porque eu precisava comprar uma bateria para minha banda, eu tinha 14 anos, aí eu comecei a tirar print screen das ofertas de telefone celular, marcar as ofertas e revender na cidade. Então eu fiz meio que um varejo de telefone celular em Carangola, no interior de Minas, lá, quando eu tinha 14 anos. Comecei por isso, porque eu precisava comprar essa bateria para a banda, e era a solução que eu arrumei, meio que essa, que minha família é muito humilde, né? Minha avó, empregada doméstica, eu morava com ela, só que ela não tinha nem casa, né? Eu morava de favor na casa do patrão dela. Então, meio que morava com ela lá, meu pai separou da minha mãe muito novos, né? Meu pai é militar, minha mãe é cabeleireira, então o pessoal não tinha recurso. Então, minha vida, sempre quando eu precisava de alguma coisa, né? Eu acabava arrumando um jeito de, cara, como é que eu vou ganhar dinheiro para poder fazer isso? Até o patrão da minha avó, né, que é um cara que eu chamo de vô, ele realmente se tornou meu avô ali no final do dia. Ele era um cara mais bem de vida, assim, ele era um aposentado do Estado. Então, como todo aposentado do Estado, ele tinha uma estabilidade ali financeira. Ele é um cara que me ajudou bastante depois, assim, para ser sincero. Mas ele nunca tirou da minha frente esse problema que é o seguinte, cara, nada que você tá vivendo é seu, entendeu? Tá tudo meio que alugado, assim, né? O dia que eu morrer, acabou. Então, constrói teu futuro aí. Isso foi muito bom para eu ter essa fome, assim, e construir as coisas, sabe? Excelente insight. Mas aí você ficou viciado em empreender, já que deu certo, conseguiu comprar bateria, pelo jeito? Não, acho que viciado não é o termo, né? Até porque, a turma acha que empreender é bom, empreender é ruim pra caralho, velho. Empreender não tem nada de bom em você ter uma folha de pagamento que vence todo final do mês e você não poder reclamar para ninguém, você ter que lidar com burocracia estatal, você ter que você perder gente boa, concorrente seu roubar gente, atender as necessidades do cliente, isso aí não é bom. A parte boa é o efeito colateral disso de quando você acerta. Só que a turma esquece de comunicar o quão duro é acertar, né? Eu, por exemplo, tenho 23 anos que eu empreendo. O primeiro negócio que eu criei na minha vida que não precisa de investidor externo é o G4. Até agora, tudo a gente pegava negócio de, vamos captar fundo, vamos crescer e tal. Aí, G4, a gente fez um modelo de negócio que a gente acertou muito, que tem uma margem boa. Caralho, tá de parabéns. Que a gente cresceu sem a necessidade de captar fundo. Mas, cara, tem 23 anos que eu tô fazendo essa porra. Né? Então, você tá com 37? Tô com 37. É, minha idade. Por muito tempo, eu vi amigos meus aí que trabalham em IB de banco tal, que seria eventualmente onde eu estaria se eu não fosse empreender, que ganhava mais dinheiro que eu, né? Então é difícil você se manter por muito tempo focado ali em fazer a parada até você conseguir de fato ganhar dinheiro de verdade, entendeu? E saber que poucos ganham dinheiro de verdade, né? Tem 22 milhões de CNPJs no Brasil, né?
você tem menos de 1 milhão de CNPJs no Brasil, de 22 milhões, que faturam acima de 500 milhões. Né? Então não é nada. Né? Verdade, cara. Vou pensar. Você sempre pensou assim, porque vamos lá, Easy, tinha um quê de startup ali, você até mencionou, um quê não, talvez muito startup. Singu, né? Tem um quê de startup. Aí já o G4 não. O G4 eu não vejo nada do Qual que é a definição de startup para você? Então, rapaz, essa é uma crítica que eu faço muito grande, de forma geral. Eu sou advogado que eu trabalho na área de estruturação de negócios. Sinceramente, eu particularmente não gosto da divisão de startups. Tá? Eu não gosto do conceito de startup. Para mim, qual é o conceito? Conceito que a maioria usa é que tem que ter algo inovador e de escalabilidade. Esses são duas características muito fortes que atribuem a startup. Só que para mim é simplesmente um setor que, por exemplo, o G4 precisa de inovação e de escalabilidade. Mas por algum motivo eu, por exemplo... Precisar eu não preciso, o difícil é conseguir. Como é? Volta, por favor. Precisar de escalabilidade, todo mundo adoraria, né? Quer dizer que você tem que crescer custo, o difícil é conseguir. A definição de startup é um grupo de pessoas em busca de um modelo escalável de negócio. Então eu vou começar uma startup. Eu estou buscando. Se esse modelo é escalável e ele usa tecnologia como core, você pode chamar de startup. Perfeito. Então, pode ser uma empresa inovadora. O que a turma confunde é o seguinte: eu estou montando uma agência, ela começou, eu sou uma startup. Não é. Uhum. Não é perfeito, isso perfeito. Que é startup, entendeu? Perfeito. Mas assim, você... como que você define seus negócios, Thales? É pelo que você vislumbra e fala assim, cara, essa porra pode dar certo, então eu vou nisso aqui. Ou você tem algum setor específico assim que você gosta? Porque os três passam por escalabilidade, né? Esses três seus. E tech, né? É tudo tech. Então, tudo a base é tech. Então, tipo, eu sempre fiz tech na vida, a vida inteira, porque é o que eu sei fazer. Uhum. Então, não importa o setor que eu tô, desde que tenha tech como core, aí pra gente é importante. Então, a core de EasyTaxi era uma tecnologia de um marketplace de serviço que você conectava passageiro com taxista. A core de Singu, mesmo core de EasyTaxi, né? Que era o marketplace de serviço, você conectava as pontas. A core de G4 AI. Então, tipo, tudo a gente meio que passa por uma core. E aí a forma como você vai entregar o valor, a forma tem N formas. Agora, o que vale é a sua core. Né? Então, eu defino pelo core de tech. Por que tech? Porque tech traz escalabilidade. Né? Então, eu consigo crescer minha receita sem destruir margem ao longo do tempo, entendeu? Ok. Dentro ainda dessa área de negócios, de empreendedorismo, enfim, empresário, você até mencionou a questão do Estado. O que o Estado pode... Não, deixa eu melhorar aqui. O que o Estado já fez de pior para os seus negócios? Obrigar a se elitizar 100% da empresa, por exemplo. Se elitizar não tem valor nenhum para a pessoa, né? É um discurso de proteção de emprego, mas é uma grande mentira. Total. Pergunta para qualquer pessoa se ela quer ser CLT. Se ela souber fazer a operação básica matemática, ela não quer. É isso aí, ela precisa saber fazer a operação básica. Porque de início ela tá achando que protege ela. Que a FGTS protege ela, o 13º protege ela, que o salário, o seguro-desemprego e tal, mas a pessoa não sabe que, na verdade, ela souber fazer a operação básica, ela faz conta e fala, peraí, por que eu ganho 7 mil? O cara me paga 10? Ah, porque eu pago de imposto. Aí se eu contar para ela que custa 18, mas é o seguinte, se eu te pagasse 18, se eu fosse PJ, você ia receber 15. Te pago 18, você recebe 7. É isso aí. O Estado ganha mais dinheiro que a pessoa. Muito mais. Ou seja, você paga para ter o direito de empregar. É uma loucura. É uma loucura, né? É bizarro, né? Isso aí é o maior mal que o Estado pode causar para o empreendedorismo, porque o único que gera emprego no país mesmo são empresas, né? Sem dúvida. Você penaliza a empresa por gerar emprego, fudeu. É assim que funciona. E bate na conta de quem? Bate na conta do cliente. Como é que eu calculo minha margem? Eu calculo COGS, né? Então, pô, OPEX está dentro de COGS. Sim. Então, obviamente que eu vou ter que cobrar mais caro. Eu poderia cobrar muito mais barato os programas do G4, por exemplo, o software do G4, mas eu não posso por quê? Porque eu pago as pessoas e eu pago muito mais do que eu deveria, porque eu pago para o governo mais do que eu pago para as pessoas para ter o direito de pagar as pessoas. É bizarro, Isso né? é a definição do CLT. Eu costumo dizer para algumas pessoas, enfim, sempre quando a gente vai ter esse debate aqui, né, quase filosófico, liberal e econômico, claro, que o salário mínimo ele contribui para o desemprego. Com certeza, pô. Eu falo isso direto. Ah, claro que não. Claro que não, velho. Aí eu começo a dar exemplo matemático, simples, cara. Eu quero contratar quero contratar um jardineiro, mas eu só tenho R$1.000 para pagar o cara. Eu não posso, porque se eu só der os R$1.000 pro cara, eu vou estar correndo todos os riscos, meu advogado não vai deixar, o resultado do cara vai ficar sem os R$1.000 dele.
Entendeu? É que na prática o que acontece? Esse cara vai para informalidade, né? Essa é a realidade. Vai. Então o nego cria essas regras aí, porra, é proibido, sei lá, década de 20 lá que proibiram álcool. Sujou a máfia, porque, porra, você vai proibir, o nego vai beber igual, filho. Não adianta você proibir. Só que aí vai surgir o poder paralelo, né? Então. É claro. No final do dia é isso. Você acha que essa galera, vamos lá, os coletivistas de plantão que ficam criando regra, você acha que eles fazem essas porra por quê, cara? Você acha que é maldade? Você acha que é ignorância? Você acha que é um objeto... Né? Como é? Tem que quebrar em espectros. Okay. As pessoas que defendem a CLT, por exemplo, quem tá, não, porque a CLT, o caralho. Eu não tô falando de sindicato, não, tá? Porque o sindicato, o trampo dele é fazer isso, porque senão ele não morre de fome. Então, o trabalho dele é ter que pegar dinheiro. Agora, tô falando, sei lá, o moleque, nosso amigo esquerdista lá, que defende o direito do trabalhador, né? Ele faz por bem. Ele realmente acredita que aquilo ali é o bem pro trabalhador. Ele é só um mal informado, né? Tipo, é alguém, é o idiota útil, né? Que o Olavo ia falar, né? Então, alguém dá para ele lá algo básico, lá, se o trabalhador estiver defendido, melhor para ele. Pô, quem discorda disso? Concordamos, né? A gente não fala do custo da defesa. Então, aí já é uma conversa mais profunda e num país onde 80% da população é analfabeta funcional, não adianta você ter esse tipo de conversa. Agora, o ponto é, esse espectro, eu não acho que as pessoas são más. Né? Eu não acho que o esquerdista ele é mau. Ele só é mal informado. Aí você tem o outro espectro, que são as pessoas que ganham dinheiro com isso, né? Os coletivistas de fato. Então, o líder sindical, a turma que trabalha no sindicato, porra, é o meu trabalho. Igual o meu trabalho é educar o empreendedor e vender software para ele, o trabalho do cara é garantir que o cara paga a taxa sindical, senão ele perde emprego, pô. Mas tem uma diferença moral bizarra aí, né? Tem uma diferença moral bizarra aí, né? Em você e o cara, mas eu não estou discutindo moralidade, ainda estou no âmbito da lógica. Perfeito, né? Vai lá. Aí no âmbito da lógica ali, o cara tá defendendo o trampo dele, então é óbvio que ele vai defender isso, né? Então, e aí se é bom ou mal, aí a gente entra na moralidade, por óbvio é mal, né? Porque ele não tem o interesse em realmente proteger um emprego. Por exemplo, o Ministério Público chega numa empresa e fala, você tem que elitizar todo mundo. Aí você fala assim, tá bom, então eu vou cortar metade da minha folha, porque senão minha margem não para de pé. E ele faz isso sob subterfúgio de estou protegendo empregos. É mentira. Se ele estivesse protegendo emprego, ele ia falar assim, beleza, então não precisa se elitizar, não, porque eu quero proteger os empregos. Então, isso é uma mentira. Não está protegendo emprego. Né? Então, se é isso que está acontecendo, a gente precisa cortar em âmbitos. Então, essa turma, né, que não está verdadeiramente preocupado com as pessoas, o burocrata, né, ele não está verdadeiramente preocupado com as pessoas, ele está preocupado com a ideologia dele, aí você tem um problema grande de moralidade ali. Então, essa turma, ela não é do bem. Né? Ela não quer o bem do país. Ela quer o dela garantido. E o dela, para estar garantido, a máquina estatal, tem que ser inchada. Ele tem que ter um lugar para ele tem que ter a verba dele. E aí, mano, se eu não cobrar imposto pra caramba, falta dinheiro para pagar a conta, né? O que eu vou fazer? Eu preciso fazer com que mais gente se vire CLT, eu preciso taxar as pessoas, eu preciso criar um imposto sindical, preciso criar tudo isso. Então, acho que sim, tem um âmbito de maldade no topo da pirâmide. Na base é só inocência mesmo. Não, na base eu concordo com você, até porque é aquele negócio, se o brasileiro já é analfabeto funcional, para falar de matemática, português, literatura, etc., quem dirá para questões filosóficas, né, que vão além, e econômicas e financeiras. Eu acho que o filosófico econômico financeiro tá... Mas é por isso que, cara... Não sei se tem esse percentual, mas é bizarro. É por isso que as pessoas... Bom, eu vou falar de uma maneira diferente. É por isso que Platão, Aristóteles eram contra a democracia, entendeu? Porque ele fala o seguinte, a democracia é o governo dos ineptos. Então, se a maioria decide por algo que ele não tem subterfúgio intelectual para decidir, é óbvio que é os ineptos, os mais populares, ou seja, o populismo, que vai reinar em um governo democrático. Platão, quando ele escreve a República, ele descreve que o governo ideal, então, era a República, que basicamente ele chama de uma monarquia aristotélica, né? Ou seja, uma aristocracia, monarquia aristocrata, desculpa. Ok, tá. Uma aristocracia é o governo dos melhores, né? Então, no governo dos melhores, eu vou ter só aquelas pessoas que são virtuosas, que são extremamente bem-sucedidas, que ficaram ricas fazendo aquilo que eles vão fazer depois de graça para o Estado, que é o give back deles. Paulo Guedes resumiria o que seria um aristocrata. Boa na definição de Platão. E você tem um monarca, que ele chama de rei filósofo, né?
Ele falou que se alguém não tem um profundo conhecimento filosófico, não consegue pensar questões sobre justiça, moralidade e tal, se alguém não pode liderar. Então ele não pode ser um presidente de um país, né? Para você ter isso, você tem que ter um monarca, porque se ele tiver pautado no curto prazo, se ele daqui a 4 anos precisa ser reeleito, ele não vai tomar as melhores decisões. Na sua empresa é a mesma coisa. Você ficar tomando decisão de curto prazo, geralmente você vai tomar decisão ruim. Né? Então, como você não precisa ser reeleito, você é dono da empresa, você toma decisão de longo prazo. Né? A decisão de curto prazo seria, vou subir o salário de todo mundo. Pô, mas isso destrói a margem e aumenta o endividamento da companhia. Foda-se, preocupado em ser reeleito. Como a empresa é minha, eu estou preocupado com tomar decisões que de fato sejam boas. Né? Então, por que ele fala que a democracia é o pior sistema de governo, só perdendo para a tirania, né? E que a democracia, invariavelmente, ela se transforma numa tirania que é só questão de tempo, né? Que é o que a gente viu historicamente. Isso acontece porque, como é o governo dos ineptos, só os piores. Aí o Hayek falava que no sistema democrático o poder está reservado para os piores, né? É só os piores que conseguem ir ao poder, porque o custo pessoal é tão grande para você jogar esse jogo. Por exemplo, por que eu vou me candidatar a alguma coisa para nego inventar mentira da minha vida, atacar minha família? Eu não, mano, eu sei fazer dinheiro, eu não posso ser empresário. Agora, pô, se eu não sei fazer dinheiro, se eu, porra, tudo que eu sei é ter uma boa dialética, então eu vou pro poder público, porque lá eu ganho poder, com o poder eu faço dinheiro, ou nem preciso de dinheiro. O poder, ele acaba substituindo o dinheiro, muitas vezes. Eu tenho acesso a tudo, só preciso ter tudo. E o corrupto, inclusive, ainda faz dinheiro, né? Então, para que eu vou deixar essa boquinha, né? Então, eu topo, nego, me atacar minha família, vamos pro pau, quero que se foda, eu sou um inepto, né? Então, isso é o do meu trabalho. Se esse cara, que a definição dele por exemplo, esse cara, a definição financeira da família dele é eu pago o aluguel ou jogo tigrinho? Ele vai se endivida jogando tigrinho. Por que eu sou a favor de bet? E sou a favor de tigrinho também, porque eu quero que se foda. Porque o ponto é o seguinte, irmão, esse maluco não vota? Ele não tem carteira de habilitação? Tem. Então, por mim, ele pode jogar o tigrinho, pô. Mas ele vai se endividar, o problema é dele. Ele que arca com isso, vai morar na rua. Vai pagar o preço das suas consequências também. Entendeu? Porque senão, eu tenho que vetar as bets. Então, meu irmão, tira o título de eleitor dessas pessoas, porque você está falando que ele não tem condição de tomar uma decisão básica, que é ou eu pago aluguel ou aposto no tigrinho. Por que esse cara tem condição de escolher o presidente da República? O governador dele? Por que tem condição de escolher senador? Deputado? Que aprova a lei, mano. Por que o voto dele vale mesmo tanto que o meu? Né? Então, o Platão e Sócrates falavam isso. Mas aí os populistas nunca vão querer acabar com isso, porque exatamente são essas pessoas, esses ineptos que você mencionou aí, que mantêm os fracos no poder, os ruins, né? E o que você mencionou aí da monarquia tá muito ligado com democracia, o Deus que falhou, né? É nessa linha, é bem nessa linha do Hope, né? Se eu não me engano. É Hope, mas tudo isso é baseado na definição de Platão, tá? Platão já tinha falado lá atrás que, invariavelmente, todo sistema democrático ele se transforma numa tirania. Hope fala isso. Hayek vai falar também do sapo da panela, do conceito do sapo da panela, tal, porque a liberdade era tirada aos poucos, né? Então, e o sistema democrático, por exemplo, a Venezuela é considerada um país democrático. É por quem, né? Pelo Brasil. E aí tem os parâmetros. O Brasil é um sistema democrático, né? Então, para o governo brasileiro, por exemplo, a Venezuela é um parceiro estratégico, né? E se você olha hoje, né, se alguém explicar como é que funciona hoje o Brasil para um país democrático de verdade, para os Estados Unidos, eu duvido que alguém se sentar ali, cara, com um senador americano e falar, olha, o Brasil está funcionando assim, ó. Dependendo do que você falar, você é preso e tal. Se é uma democracia, você fala, não, o Brasil é tirania. Pode ter certeza que eles vão definir como tirania. Mas até rolou lá, não sei onde foi no Congresso, que começaram a mandar intimações aqui, acho que pro STF e tal, para explicar alguns atos, né? Porque realmente... Mas você não vai arrumar problema com um país não, claro que não. Do mundo, não tem como. Mas o ponto é, se a gente fosse botar um tribunal onde tem um juiz imparcial, que é impossível na prática, mas se houvesse um juiz imparcial, julga o seguinte, cara, qual é a definição de tirania? Eu tenho certeza que hoje o Brasil check all the boxes. Rapaz, muito, tá? E eu não sei se você já viu aquele documentário da Netflix, Como se tornar um tirano. Eu vi um ou outro episódio ali. Porra, o quê? Saiu um novo? Não, é que tem Como se tornar um tirano, tinha um... Isso, são vários episódios. Hitler, tem não sei o que lá, tal. Eu vi um outro episódio. Né? Cara, de alguma forma é o que você falou, tem um pouquinho do Brasil ali naquela porra toda. Tem bastante. Controle dos meios, comunicação, controle principalmente. A real é o seguinte, a definição de democracia é o seguinte,
Eu posso criticar quem está no poder sem me preocupar? Posso. Então, o sistema é democrático. Se eu criticar quem está no poder, pode dar merda? Pode. Então, não é democracia. Então, simples quanto isso. Hoje, se você critica determinado membro do STF, você vai preso. Então, isso não é democracia. Se você critica o governo demais, você sofre represália. Então, isso não é democracia. Então, simples quanto isso. Não, isso é verdade, isso é verdade. A nossa liberdade de expressão tá sofrendo pra cacete. Já tem Não existe algum tempo. Tem algumas palavras-chave que se você falar, você vai preso. Pode ter certeza. Eu concordo. Não, eu concordo com você. Eu concordo com você. Deixa eu aproveitar que já quem tá falando dessa parte, assim, entramos na filosofia, né, que traz muito pra prática do que a gente tá vivendo aqui no Brasil. Você é um liberal, um libertário, anarco? Como que você se considera? Você não gosta desses rótulos? Como que você... Não, é difícil me rotular de alguma coisa, porque depende do espectro. Então, eu tenho opiniões divergentes em espectros específicos. Eu diria que hoje eu sou fundamentalmente um conservador. Mas já fui libertário, depois me tornei um pouco mais liberal. Hoje eu sou conservador. Mas tem pautas, talvez, que os conservadores não vão dizer isso não é ser conservador, isso é ser mais libertário. Tem pautas, talvez, que o libertário vai dizer isso é mais ser conservador. É muito difícil eu definir de forma binária qual é a minha posição. Eu diria que, majoritariamente, eu sou um conservador. Mas o conservador, então, se aproxima muito do liberal, do libertário, principalmente na questão da liberdade econômica. E como que você enxerga a liberdade econômica como necessário para o desenvolvimento de um sistema capitalista de verdade? Que eu não acho que a gente tem, o capitalismo de verdade, né? Nunca teve. O ponto aqui é o seguinte: o libertarianismo, ele acerta muito na questão econômica, em boa parte na questão econômica, ele só falha no sistema moral. O sistema moral, ele fica faltando ali um conjunto de princípios e valores, onde a gente tem aí pelo menos 2000 anos de exemplos que funcionam. Então, eu fui libertário durante boa parte da minha vida, né? E aí, depois eu senti falta dessa ponte, dessa conexão com o sistema de valor. E aí, esse sistema de valor, quando ele começa a ficar relativo, você cai na principal herança do iluminismo, que é o relativismo, que é uma religião no final do dia, né? O relativismo é uma religião própria, tem seus dogmas, tem tudo. E eu começo a relativizar tudo, né? Então tudo depende, né? Então o sistema moral, principalmente o sistema moral, que o conservador acaba se aproximando mais, que é o cristianismo, né? Ele coloca um guidance moral ali que não tem relativismo. Existe o certo, existe o belo, né? Então o meu problema ali com o liberalismo, com o libertarianismo especificamente, é que falhou na parte moral. E aí eu me afastei um pouco mais dessa definição e me tornei um conservador, porque eu comecei a pautar minha vida mais em um sistema moral pré-definido ali, baseado principalmente no cristianismo. Você fez a pergunta ali do qual a lição que a gente tira disso. Não, porque eu fiz assim, porque o conservador tem alguns pontos que, sem dúvida nenhuma, se assemelha muito ao libertarianismo, ao próprio liberalismo, na questão econômica. Na questão econômica, pauta-se o Estado mínimo. Aí tem gente que vai dizer que o Estado mínimo é ABC, outro vai dizer que é mas é um Estado muito menor, um Estado muito mais enxuto, um Estado de livre mercado, de relações voluntárias e por aí vai. E aí eu já estou ligando com o nosso tema, né, que é eu sou capitalismo e eu capitalista e tenho orgulho disso. O quanto isso é necessário para o capitalismo e por que a gente não tem um capitalismo de verdade hoje? Tá bom. Acho que o ponto é o seguinte: por que a gente não vê um capitalismo de verdade hoje? Porque não interessa ao sistema. Não, o capitalismo de verdade é um sistema de livre competição, ele dificulta muito para os ineptos. E a gente é um sistema que ele prevalece os ineptos. Né? Ou seja, inclusive no mercado se destaca aqueles que estão mais próximos do rei. Eu não preciso ser o melhor no meu setor. Eu só preciso estar próximo do rei para eu ter acesso a financiamento, a dinheiro mais barato, ter acesso a uma licitação e conseguir burlar essa licitação. Então, no Brasil, se você acerta do tipo, eu apoiei esse rei voltou pro poder agora. Cara, os irmãos Batista aí tá aí pra provar essa porra. Isso aí você que tá dizendo. Mas um tapa na cara, que sou eu mesmo, tapa na cara. Se eu apoiei o rei certo e o rei volta pro poder, eu vou me dar bem. Isso é um fato, né? Então isso não é um sistema de livre competição, né? E aí quando a gente pega, mas quem tem um sistema de livre competição no mundo? E começa a ser epopeia, que os Estados Unidos também não tem, né? Porque na bolha de 2008, todo mundo começou ali, os bancos pegaram, quero o Bale. Sim. Né? Quero o Bale para poder salvar o... Aí
vamos salvar o sistema. Porque um sistema capitalista, de fato, deixa os bancos quebrados, vamos entrar numa recessão profunda, daqui a 10 anos a gente arruma. E aí uma geração vai se fuder. O sistema capitalista é isso, sim, a galera quer ir, na hora do pau quebrando, vai falar, não, vamos ajudar os bancos, né? Porque senão o sistema todo falha e tal. Então, por que eu concordo em partes com a nossa tese primária, libertária ali? Aqui vos fala um cara que lia Rothbard, tá? Eu tenho um quadro de Rothbard em casa, eu queria viver, meu irmão, quase que um sistema com ausência total de poder, tá? Na prática, isso falha. Na prática, isso falha, entendeu? Você precisa de um pouco de Estado ali para poder controlar as arestas e controlar ali os efeitos colaterais de ter menos Estado. Então, ninguém nunca achou um sistema ideal ali, mas esse controle, na prática, ele acontece nos Estados Unidos, qualquer outra nação que você imaginar aí, tá? Uhum. Agora, a discussão central não está muito em modelo econômico no país. A discussão central está em incentivos. Então, o ponto é o seguinte, vou dar um exemplo aqui do Bukele, né? Gente, Costa Rica não, caralho. Qual é o nome do país? El Salvador. El Salvador. Dá um exemplo do Bukele, El Salvador. Uhum. El Salvador é uma monarquia hoje, o Bukele é um monarca. Só que as pessoas chamam de democracia. Ele jogou o jogo certinho, né? Tal qual as pessoas falam que o Brasil é uma democracia, ele também fala que lá ele é uma democracia, né? Qual o nego fala que a Venezuela é uma democracia, ele fala que ele é uma democracia também, só que ele virou uma monarquia, ele é um monarca. Eu conversei com o ministro da defesa dele lá. Hoje, El Salvador é mais seguro que os Estados Unidos. Na real, é o país mais seguro do mundo. É o país com menos índice de roubo, mortalidade, assalto, tal, essas coisas do mundo. O país é muito foda. Ele é case para os Estados Unidos. E antes do Bukele assumir, era o país mais violento do mundo. As gangues dominavam o país ali, né? Eu falei pro cara, mano, como é que vocês resolveram essa parada? Ele falou, cara, muito simples. A gente descobriu que as gangues aqui eram seitas, e eles são satanistas de fato. Então eles têm umas tatuagens lá. Eu falei, beleza, todo mundo que tiver essa tatuagem, bota na cadeia. Eu falei, pô, mas você não prendeu o inocente ali? Ele falou, cara, ou outro deve ter sido. Uma tatuagem específica, né? Ou era qualquer tatuagem? Não, tatuagem específica das gangues. Ah, tá. Eu falo, pô, tô fudido. Tipo assim, vou te dar um exemplo. Se você tatua palhaço, quer dizer que você é matador de polícia. Você tem uma parada no crime e fala que você é matador de polícia. Pô, eu conheço gente que tem palhaço tatuado, mas não tem nada a ver com isso. É porque o cara gosta de filme de terror, puta de um retardado, e tatuou o It ali, tá ligado? Eu conheço o cara. Esse cara estaria na cadeia. Vai El Salvador, entendeu? Mas o ponto é o seguinte, cara, o que ele falou comigo? Eu não posso penalizar a maioria por causa de uma minoria. E é uma minoria absoluta. E talvez tem, sei lá, 0,1% que vai ser preso injustamente. E aí depois descobre e solta. Eu não posso penalizar os outros 99,99% por causa de 0,1%, entendeu? Desculpa, é eles que se fodam. Né? A maioria tem que se beneficiar. Senão, a gente começa a fazer uma tomada de decisão onde eu beneficio uma minoria absoluta em prol da maioria. Talvez está ringing a bell aí, né? Então, o que acontece aqui? O que acontece é que a discussão central existe comando. E existe um alinhamento de incentivos para que esse comando tome as decisões mais virtuosas. E a única forma de governo que é possível ter comando e alinhamento de incentivos para tomar as decisões mais virtuosas é a monarquia. Nunca na história a gente arrumou outra forma de governo que não fosse monarquia, onde as nações tivessem cabeça de longo prazo. A turma está pensando agora em monarquia como Inglaterra. Esquece, já está super deturpado. Não é aquilo ali, não. Super deturpado. E também não é uma monarquia absolutista. Ok. É o que o Platão chamaria ali, né, dessa aristocracia, né, que é o governo dos melhores ali, é o governo dos mais virtuosos ali que vão tomar essa decisão, né? Por que eu estou falando que a discussão central aqui tem que ser sobre incentivo? Porque se eu tenho os incentivos certos, com certeza eu vou criar um sistema de governo que se encaixe melhor para o meu país, que é minha cabeça de longo prazo. Estou falando, cara, daqui a 50 anos vai ter uma outra pessoa que vai ser indicada por mim que vai assumir essa pica. Isso não pode virar merda, que senão fudeu, senão a população se revolta, eu perco a minha cabeça. É tão simples quanto isso. Agora, se eu tô com um cara pensando assim, daqui a 4 anos eu tenho que ser reeleito, e aí daqui a 8 eu quero indicar alguém
vai ficar no meu lugar, é muito curto prazo, pô. Claro. Nada se faz em 4 anos. Nada de grande valor se faz em 4 anos. Não existe. Você precisa ir de uns 10 anos para fazer alguma coisa grande de valor, entendeu? Então, a turma esquece disso. É só você olhar para sua vida. Claro. Há 10 anos, como é que estava a sua vida, como é que está agora? Você demorou 10 anos para você estar onde você está. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Então o ponto central é alinhamento de incentivos, e isso passa invariavelmente por controle. Quer ver um exemplo que a turma fica chocada? Manda. Quando a gente compara todos os países do mundo com China, tem como você falar que a China está se fudendo? Não tem como. Não. Os caras eles estão se posicionando para se tornar maior que os Estados Unidos, irmão. Claro. E por que um país comunista está se tornando maior que os Estados Unidos? Por causa de um fator. Tem um ditador lá. E esse cara manda. China tem plano para 100 anos. Mas ele aceitou o sistema capitalista, né? Mas Economicamente. É isso, É isso, cara não, quer mas o ganho do país. tô concordando contigo. É porque eu tô te falando o seguinte. A única coisa que faz a China ser bem sucedida é isso que eu tô falando. O único fator que importa. Tem alguém olhando para 100 anos. E que ele não está preocupado em ser reeleito. E você tem vários fatores negativos por ser uma base de mentalidade comunista tirânica. Essa é a base da China. Porque eu estou dizendo que eu acho que eu tenho que ter tirania, tá? Não, tá claro. Um governo virtuoso, imagina um modelo chinês, onde eu posso pensar para 100 anos, mas que eu seja virtuoso, filosófico e não tirânico. Existe esse modelo, chama monarquia. Então, é tão simples quanto isso, entendeu? Então eu consigo olhar. Aí essa discussão fica um pouco mais fácil, entendeu? Temos algum caso recente que você consegue exemplificar dessa monarquia virtuosa e que deu certo e tal? Com esse modelo de poder? Acho que todos os casos da história, né? Vou dar o exemplo de Carlos Magno, que é o unificador da Europa, né? Carlos Magno, imperador carolígio, né? Basicamente ele funda a França, depois ele funda a Alemanha, junta o Império Franco-Germânico, que vira o império mais poderoso do país, e ele pega a Europa, que era um monte de tribo pagã, um cortando a cabeça do outro, queimando bebê, aquela porra, tudo detopado, parece até hoje em dia, né? A gente tá vivendo. E ele pega aquela porra ali e fala assim, meu irmão, vai todo mundo virar católico, vai todo mundo aprender a ler e escrever, vai todo mundo aprender o que é belo, aprender artes, e bora construir igreja nessa porra. Aí quem não quiser fazer, quem não quiser, você corta a cabeça, que se foda. Vai todo mundo fazer isso e acabou. Ele botou comando. O cara fundou a Europa, irmão. Fazendo isso. Ele fundou a Europa. O que a gente tem hoje, que está sendo destruído pelo relativismo, que é a Europa, foi construída pelas mãos desse homem, chamado Carlos Magno. Que dentro da Basílica de São Pedro, pelo Papa, foi reconhecido imperador do Império Bizantino. Mais uma... Vai lá. Não, conclui. Não, eu ia falar o seguinte, que há muito tempo, e aí, desde o século XVIII, 1784, se eu não me engano, que aconteceu que a França fez a Revolução Francesa. Se eu não me engano, foi em 1784. Enfim, século XVIII ali, a França decide cortar a cabeça do rei, porque, porra, que absurdo, estamos bancando o rei, monarquia custa caro pra caralho, vamos cortar a cabeça do rei, né? É um efeito colateral do iluminismo, ali da perda de controle, né? Olha o que virou a França agora, pô. Né? Olha onde está. Mas rapidinho, peraí. Primeiro, eu ia fazer uma, mas você puxou outra aqui, peraí. Você acha que o iluminismo foi ruim? Eu tenho absoluta certeza que sim. E eu vou explicar o porquê. Então vai lá. A gente aprendeu na escola que a Idade Média é a Idade das Trevas, né? E que o iluminismo é a Idade do Conhecimento, né? Aí quando você puxa na história para poder, de fato, ver o que aconteceu de geração de conhecimento na Idade Média, você fala, pô, como é que isso aqui é a Idade das Trevas? Concordo. Assim, boa parte da base, inclusive, dos conhecimentos que foram desenvolvidos durante o iluminismo nasceu na Idade Média, né? Os grandes doutores do mundo. E aí, o que o iluminismo fez? Né? A Revolução Francesa matou Lavoisier, por exemplo, um dos maiores cientistas da época, só porque ele não concordava com o movimento iluminista. Né? O iluminismo ele fez um negócio que basicamente é a base da destruição moral da sociedade e, por consequência, tudo que a gente vive hoje vive por causa do iluminismo, que ele começa a relativizar as verdades universais. Né? Então, Aristóteles ele tinha essa definição da verdade, né? Conhecer o bem, o belo e a verdade. Isso não é relativo. Né? Então, o belo é relativo, o bem é relativo. Aí, quando a gente começa a relativizar essas coisas,
daqui a pouco eu começo a relativizar o que é um homem e o que é uma mulher, né? Mas que é o que tá acontecendo hoje. Mas peraí. Acho que eu tô perdido aqui, deve ter alguma falha no meu conhecimento aqui, e é por isso que eu tô insistindo aqui. Tem gente, inclusive, que liga. Porque, vamos lá, Aristóteles, muita gente diz que, inclusive, é a base de uma filosofia do eu, do indivíduo, da própria liberdade e tal. Me corrija se eu estiver errado, por favor. Por favor. Tá. E tem muita gente que fala que as ideias liberais, liberalismo clássico, até a mesma forma de pensar, sim, relativizar algumas coisas que eram verdades absolutas, principalmente aquelas em relação à igreja tal, que não é de todo ruim, que é você buscar outros conhecimentos tal, não vejo como de todo ruim. Veio também como iluminismo, mas me parece que você está colocando como coisa antagônica. E são antagônicos, é por isso, é porque existe uma falha educacional, que esse foi o grande plano do iluminismo, que era esconder a verdade para que não exista mais verdade e que tudo seja relativo. Em uma base onde tudo é relativo, não existe mais o belo de fato, não existe mais a verdade, não existe mais o bem, não existe a base moral, entendeu? E aí, o movimento iluminista, ele começa a destruir a história. Então ele vende a Revolução Francesa como algo bom, um movimento bom no mundo. Sendo que a Revolução Francesa, na verdade, ela começa lá atrás, quando Henrique VIII, se não me engano, era Henrique VIII. Henrique VIII era casado, né, com a princesa lá, tal, tipo, de um casamento do caralho. Henrique VIII, ele queria basicamente continuar comendo Ana Bolena, que ela deu um chá de buceta nele. E aí, pô, ele falou, beleza, eu vou separar da minha mulher, mano, que eu quero é a Ana Bolena mesmo. Mas deve ter botado uma pressão nele. Quem sabe que é mulher, né? Deve ter botado uma pressão nele. Esse cara tomou um chá, irmão, da Ana Bolena. Tomou um chá a ponto dele separar da igreja católica por causa de uma puta que ele comia fora do casamento. Basicamente foi isso, tá? Quando a Inglaterra separou da igreja católica, ele separou por causa da Ana Bolena. Por quê? Porque o Papa falou, meu irmão, não tem separação em casamento católico, você é o rei, você é o chefe da igreja também, por ser o rei, você é indicado por Deus para ser o rei. Se você separar, fudeu, todo mundo vai achar que deu qualquer merdinha no casamento e vão separar, não dá para separar. E a Ana Bolena botou a pressão nele e falou, então tá bom, mano, então vamos separar aí da igreja, vamos formar uma igreja nova, a igreja anglicana, que é a mesma coisa que a igreja católica, só que eu posso separar. Basicamente é isso que os caras fizeram. Então, ou seja, você começa a relativizar, você acaba com o poder do Papa. Ou seja, você tira uma autoridade. O Papa, que era o guardião moral da sociedade, né, o guardião dos valores cristãos, o rei, que era a fotografia do exemplo, ele fala, não precisa ser tanto assim, não. Perde a autoridade papal. Alguns 100 e poucos anos depois, nego corta a cabeça do rei e fala, pô, se eu não preciso de Papa, porque, porra, eu posso, né, relativizar alguma coisa, por que eu não preciso de rei? Não. Vamos fazer um sistema onde a gente não precisa de um rei. Passa 100 e poucos anos depois, meu irmão, o que acontece? Revolução Comunista. Por quê? Pô, eu não preciso de Papa, eu não preciso de rei. Por que eu preciso do produtor de capital? Porque, porra, evolução do proletariado. Eu não preciso de chefe, não, porra. Então você vê que eu começo a fazer esse play dessa... Eu tenho uma ligação direta, irmão. Direta entre a morte de Deus, a morte do Papa, a morte do rei, a morte do produtor de capital, até agora a morte do pai de família. E agora eu não preciso de homem. Mas ao mesmo tempo, me corrija se eu estiver errado. Eu tenho a Revolução Industrial com um crescimento bizarro da Inglaterra, depois eu tenho os Estados Unidos, que também não eram majoritariamente católicos, enfim, cristãos sim, mas não eram, que também não foi monarca. A gente tem isso aí também, né? Mas, de novo, apesar disso. Esse que é o meu ponto, entendeu? É igual o nego falar assim, mas o G4 cresce 100% ao ano aí. Viva o PT. Fala, não, meu irmão, eu cresço apesar do... Boa, garoto. Apesar, se não tivesse o PT, eu crescia 300. Do caralho. Apesar disso, é que você tinha uma base, cara, e a lógica é bem simples, tá? Se tudo é relativo, se não existe mais verdade, se não existe mais o belo, daqui a pouco é isso. Eu não preciso mais do homem. Aí daqui a pouco eu tenho uma boxeadora tipo, tomando porrada de um homem. Eu tô até conversando isso aqui antes. Não, porque homem e mulher é relativo, é como ela se sente. Mas vamos lá. Me pega de exemplo. Me pega de exemplo aqui. Vai lá. Eu não sou cristão.
tá? Eu também não acredito, eu acredito que existe uma força superior, eu me considero um deísta, tá? Eu acredito que existe uma força superior, a gente pode chamar de Deus, não tem problema nenhum. Mas eu não sou cristão, não sigo nenhuma religião. Eu me considero hoje um libertário, muito mais do que um anarcocapitalista. Tenho uma boa base objetivista. O objetivismo, para mim, abriu muito minha cabeça ali no início. Adoro o estoicismo, por exemplo. O que eu quero dizer assim, em sentido também de rotular, eu prefiro me rotular muito mais como libertário do que como uma escola filosófica necessariamente tal. Só que, para mim, existem verdades absolutas, sem dúvida nenhuma. Pois é. A exemplo disso aí que você trouxe agora, do cara lá nas Olimpíadas, que eu fiquei confuso pra cacete o que era, fui dar uma estudada, vi que a parada lá tem um cromossomo XY, isso tá errado. Ponto. Ponto, acabou. Não tem discussão aqui mais, acabou. Acabou. Apesar de não ser cristão, vida, liberdade e propriedade é algo pra mim deveria ser absoluto. Isso pra mim é verdade absoluta. E eu tenho certeza que você é contra o estupro também, né? Óbvio. Ué, sem dúvida. Pois é, mas tem um cara chamado John Money e um outro... O John Money, não sei. John Money basicamente é o pai da transição de gênero, tá? E o outro cara lá, que eu esqueci a porra do nome do cara agora, que basicamente é o pai do movimento da liberdade sexual, e que ele estuprava bebês de 5 e 11 meses. Inclusive, esse cara é estudado na Faculdade de Psicologia aqui no Brasil hoje. Cara, eu vi um trecho seu. Eu vi um trecho seu que você saiu recente, você postou recentemente, né? Dos números. Exato. Lá. Ele estuprava bebês de 5 a 11 meses para poder testar orgasmos do bebê e chama isso de estudo científico. Isso é a relativização da barbárie. Esse é o efeito colateral do iluminismo, entendeu? Porque se tudo é relativo, se Deus é relativo, se a moral é relativa, aí eu relativizo o estupro também. Então, o ponto é o seguinte, eu já fui libertário também. E eu já fui ateu. Só que o ponto é, quando você se envereda num caminho de estudo profundo, filosófico, e entender os clássicos, invariavelmente, você vira cristão, tá? Você foi entender os clássicos. Porque Aristóteles, por exemplo, era monoteísta. Platão era monoteísta. Todos os gregos naquele momento eram politeístas, né? Alexandre era monoteísta. Todo mundo era monoteísta. E Aristóteles, ele fala de força e potência, né? De ato e potência. E onde você pega na Idade Média, em tese, a Idade das Trevas, né? Mas que você teve um dos maiores movimentos de produção intelectual da história, tudo aconteceu na Idade Média, um grande doutor da igreja, que é São Tomás de Aquino. São Tomás, ele faz uma releitura da metafísica aristotélica e escreve suas súmulas teológicas por onde ele quer confirmar a existência de Deus. Então eu comecei a ler Platão, ler Aristóteles, e aí, caio em São Tomás de Aquino. Ateu, tá? Caio em São Tomás de Aquino, ateu. Eu li porque eu falei, caralho, mano, não tô entendendo porra nenhuma desse cara. Aí o meu professor de filosofia falou, cara, mas que você tem que entender Aristóteles. Se não entender Aristóteles, você não entende São Tomás. Esse é o nível de conhecimento que São Tomás produziu na humanidade. É uma releitura da metafísica aristotélica. Se você não entender Aristóteles, nem adianta ler São Tomás, você não vai entender nada ali. Vou ter que ir mais fundo aí, eu não cheguei nesse nível ainda não. Aí, quando ele fala a releitura da metafísica aristotélica, ele pega o conceito de ato e potência, né, que para eu ter essa potência que é esse canivete, eu tenho que ter um ato que é o metal. Então, tudo tem ato, toda potência tem seu ato pregresso. Aristóteles, então, na sua súmula teológica, lá ele faz os argumentos da existência de Cristo com base na metafísica aristotélica, que ele fala o argumento do primeiro motor, né? Ele não nega a existência de Big Bang. Não, pode ter existido Big Bang. E pregresso a isso. É um conjunto de átomos e prótons. Beleza, e pregresso a isso. Então, quando você vai, de fato, regredindo... Quando você volta no tempo. Quem falou isso foi o Bruno Perini. Falou assim, se eu volto no tempo, uma hora eu preciso de uma resposta. E ele se coloca como deísta também, igual eu. E aí você tem duas religiões aqui possíveis. Você tem algo que acredita em alguma religião e você tem o ateísta. O ateísta, ele é um religioso também. O deísta, ele é um religioso também. Todos vocês têm algum dogma específico, tem um conjunto de certezas e tal. Sim. Vai ter o seu Deus lá, que assim, o acaso explica. O acaso, a definição, por exemplo, de São Tomás de Aquino para Deus, ele chama Deus de uma força organizadora. Então, é um grande organizador, é um designer inteligente. Gostei da definição. O sistema de fotossíntese e filtragem de oxigênio feito pela planta, mano. A posição onde a Terra está em relação ao Sol e à Lua, para ser possível a vida. É um conjunto de coincidências tão grande que é mais difícil você ser ateísta do que ser cristão. Porque você concordo. Tem que acreditar em tanta coincidência. Então, o São Tomás, ele faz uma releitura da metafísica aristotélica para você chegar lá. Legal. A gente chegou nesse ponto para poder falar do que eu acho que o iluminismo
foi ruim para o mundo, né? O ponto fato que a gente tem, os fatos a relativização das verdades universais, ela nasce do iluminismo, agora. Eu entendi. Onde a ciência fica acima de Deus, ou seja, como se Deus fosse ao contrário da ciência. Isso é uma grande mentira, que a ciência existe exatamente por causa da existência de Deus, porque ele fez do homem inteligente para que ele trouxesse soluções. Ah, mas o Big Bang, meu irmão, quem disse que isso não é Deus, entendeu? Então, o ponto é que a escola, ela cria isso na gente, ela deseduca, né? De forma que a gente acredite que a Revolução Francesa foi bom, e que a Idade Média é a Idade das Trevas, e ela não conta a história pra gente, de fato. Aí quando, depois de adulto, você vai pesquisar a história, você chega invariavelmente nisso. E o que me fez virar cristão, por exemplo, foi conhecer profundamente as obras de Platão, Aristóteles, e depois ler os grandes clássicos. Né? Legal. Acabei virando cristão e deixei de ser libertário e virei conservador. Boa. Deixa eu pegar a última fase aqui, antes da gente dar sequência. Pô, ficou bom pra caramba, a gente falou pra caramba aqui, mas eu queria focar um pouquinho na questão do capitalismo, agora trazendo pro indivíduo e pro mundo dos negócios, né? Como que você traz, cara, a mentalidade da conquista, a mentalidade da meritocracia, a mentalidade do skin the game, a mentalidade do meu irmão, ninguém vai fazer por você, você tem que fazer essa porra pra você crescer aqui dentro. Como que você leva isso pros seus negócios, velho? A gente vive um sistema de governo aqui dentro, que é uma monarquia, né? E é uma monarquia que ela está vestida desses valores, né? Eu sou um monarca vestido desses valores. Então a gente tem, cara, um sistema de governo aqui, por exemplo, onde as pessoas elas vivem uma emulação do jiu-jitsu. Tem as faixas aqui, o cara vai de faixa branca até faixa preta, e que tem uma série de entregas que ele tem que fazer, que vai de acordo com os KPIs que ele tem para entregar na companhia, mais o tempo de casa, e ele tem os benefícios com base naquilo que ele entrega, né? Então, o meu sistema de gestão, ele corrobora com isso, né? Esse sistema de governo que eu tenho aqui, né? Com esses valores, e esses valores estão pautados na nossa cultura aqui dentro, e a gente vive de acordo com esses valores, né? Não é só, somos meritocráticos, beleza, seu sistema de gestão de fato é meritocrático, né? Você demonstra isso lá, né? Então, a gente cria um sistema de gestão que corrobora com esses valores e cria uma cultura onde as pessoas vivem, de fato, esses valores. Tá claro. E como que a empresa... Pô, vocês têm quantos colaboradores aí hoje? Funcionários, colaboradores? 400. Cara, como que vocês fazem hoje para se blindar ou se proteger desses pedidos sociais que a gente pode até trazer da relativização que a gente tá falando do iluminismo e tal, de inclusão por isso, inclusão por aquilo, inclusão por aquilo. Até ligando com a frase que você falou recentemente que deu um bafafá danada, eu vi até que depois você acho que você explicou melhor o que você quis dizer, ou enfim, sei lá, da questão do esquerdista aí, de não contratar. Vai lá, fala aí, então. Como que você lida com essa questão? O que na real é o seguinte, a gente não gosta de gente woke aqui, porque o woke, ele acha que todo mundo deve alguma coisa para ele e que ele tá aqui de favor, entendeu? Justiça social, né? Não, o woke acha que é isso, que ter gente woke na sua companhia faz com que a Ambev, por exemplo, perca dezenas de bilhões de dólares em valor, tenho certeza, porque alguém achou razoável contratar um travesti para ser garoto propaganda de uma cerveja que vende para redneck, pô. Esse é o nível de loucura que essa turma tem na cabeça, entendeu? A Bud Light, ela é cerveja de redneck, de caminhoneiro americano, daquele galera que caça alligator, ele caça crocodilo e vive em trailer. A Budweiser vende para esse cara, esse é o perfil da Budweiser. Eu só tive uma ideia. Vamos colocar um travesti como garoto propaganda? Nossa, vamos, é isso aí, campanha nacional. Irmão, os caras simplesmente perderam a liderança de mercado para a Amsterdam. Você tem noção disso? A Ambev perdeu bilhões de dólares, dezenas de bilhões de dólares, e não recuperou mais, acabou. Destruiu a empresa com uma decisão idiota. Então, contratar esse tipo de gente para sua empresa causa isso. Então eu falo assim, meu irmão, eu não contrato, e não contrato mesmo. Não contrato o woke aqui para a companhia. Acabou. Mas como que você faz? Eu filtro. Você vê na caroça do cara, Selena. Cultura, né? Você vai a cultura de cima para baixo ali, então o cara que vai fazer... Você bate o olho, sabe se essa porra é trabalho de verdade. Mas não é você que contrata todo mundo. Mas é meu time, pô. Meu time é meu reflexo. Sim. Exatamente. E aí os caras batem o olho ali. E a outra? Se essa turma entrou aqui, que passa? Entrou um woke aqui. O cara não fica um mês, mano. Que ele entra aqui, tem uma bandeira da monarquia brasileira ali na entrada, mas uma bandeira nacional. Ele entra aqui, os nossos discursos, o tempo inteiro pregando, um trabalho duro, cara não aguenta, o cara vaza. Então, é um repelente
natural de buchiteiro, entendeu? Então Mas- isso ajuda, né? Perfeito. E o impacto reflexo disso? O reflexo, a empresa cresceu que ela cresce. Hoje a gente é uma empresa que faz 300 e poucos milhões ali de receita esse ano e gera 100 milhões de caixa com 5 anos de empresa, entendeu? Ó, boa. O número responde. Minha É. última aqui, você já ouviu falar, a última dessa fase aqui, você já ouviu falar de um cara, eu tenho até dificuldade de classificar ele, se ele é filósofo, porque ele é a porra toda, filósofo, professor, Gabriel Tebaldi, um cara sensacional aqui do Espírito Santo. Ele tá em todo fórum, ele tá. E uns 2, 3 anos atrás, num fórum, ele deu a seguinte frase: o sujeito livre é incancelável. E aí? Eu sou incancelável por É isso que eu ia por perguntar. Você é incancelável? Ué, eu sou, mas é por uma razão, porque o meu cliente concorda comigo. Ser cancelado é quando o seu cliente discorda de você. E aí o problema de você viver para agradar, né, as minorias, né, viver para agradar a minoria barulhenta, é Boa. que volta e meia você vai cometer alguma gafe. Aí essa turma vai te grelhar. Aí acabou para você. Então, coitado dos artistas, mano, que depende da opinião dessa minoria. Mano, meu cliente é empresário. Então eu falo, eu não contrato esquerdista, pau no cu do governo, os caras concordam comigo. Então o nego vai tentar me cancelar, vai só aumentar minha venda. Né? Eu sou incancelável por causa disso. Agora eu tomaria um cuidado com a fase do Tebaldi, até para, de novo, aí vem um relativismo. Vai lá. O que é ser livre? Por exemplo, se você é escravo das suas vontades, eu não sou livre, sou um escravo. Uhum. Ou seja, se você acorda de manhã, você não consegue cumprir os combinados que você fez com você, que é, sei lá, eu vou comer bem, eu vou treinar, eu vou acordar mais cedo, você é escravo das suas vontades. Se você não consegue entrar num casamento sem trair a sua esposa, você é escravo das suas vontades. Você não consegue cumprir um acordo que você fez com alguém, você é escravo das suas vontades. E eu não tô, crucificando ninguém que fez merda aqui não, turma. Eu só tô falando, Claro, isso é um fato. Você é escravo das suas verdades. As pessoas erram, mas você é escravo das suas vontades. Então, a verdadeira liberdade está em seguir um conjunto de princípios e valores que você sabe que vai levar a tua vida para o longo prazo para um caminho virtuoso. Gosto muito disso. Isso é difícil pra caralho, irmão. Isso é difícil pra caralho. Só é livre de verdade quem segue isso. E não precisa inventar a roda não, tá, cara? Tem um conjunto de princípios e valores que funciona há pelo menos 2000 anos, que está escrito ali, que só se você seguir aquilo ali que você vai se dar bem. E esse princípio ele está falando, meu irmão, que se você trabalhar mais duro, você vai se dar bem na vida. Se você for verdadeiro com as pessoas que gostam de você, com a sua mulher, com o teu marido, com teus irmãos, com a tua família, com teus sócios, você vai se dar bem na vida. Se você não roubar, não matar, não cobiçar a mulher do próximo, você vai se dar bem na vida. Tem um conjunto de princípios ali que funciona há 2000 anos. Porque a gente quer reinventar uma roda. Perfeito. Que não precisa, pô, que já funciona. Perfeito. Os homens mais bem-sucedidos do mundo, da história, até uns 500 anos atrás, seguiam isso. E que depois do iluminismo a turma começou a querer reinventar a roda, relativizar as verdades universais. Por quê? Porque é muito mais fácil ser ateu do que ser cristão. Pô, ser cristão é difícil pra caralho. Ser cristão de IBGE é mole. Agora, ser cristão de cumprir o que tá ali mesmo... Aí sim, isso é verdade. Porque o que mais tem é cristão de meia tigela. Tem pra caralho. Agora, o negócio é o seguinte, só Jesus foi perfeito nesse mundo. Mano. Ninguém vai ser perfeito. Todo mundo vai cometer erro. O que cabe a nós é buscar essa vida virtuosa, né? Que o Aristóteles falava e Jesus ia falar de buscar os céus. E a maior lição que o cristianismo deixa pra gente, principalmente como empreendedor, é que Deus mandou teu único filho à terra para carregar uma cruz e morrer por nós e provar que se você quiser ascender os céus, irmão, você tem que fazer pra caralho aqui na terra e carregar a sua cruz. Ou seja, tudo vem com trabalho duro. Não existe nada nessa vida que vem com esquema. Tudo que vem com esquema é castelo de areia. Olha o caso de vários empresários que, porra, fizeram esquema aí, que depois foi tudo pra cadeia. Tudo bem, voltaram agora, porque, né, o chefe voltou ao poder, mas foi tudo pra cadeia. É verdade. Desmorona tudo. Se você quiser, de fato, construir uma vida virtuosa pra tua vida, nunca vai ser no caminho fácil. Eu nunca fiz nada fácil na minha vida que deu certo. Dá certo momentaneamente, depois dá merda. Tudo de longo prazo custa alguma coisa. Ou seja, se você quiser ascender o céu, você tem que carregar a tua cruz. Aí. Cara, porra, muito boa essa primeira fase. Quadro 2 agora. Se você fosse, e agradecendo a segunda parte dos nossos mantenedores, Tembo Benefícios, sou segurado Bradesco por eles. Porra, sensacional o atendimento que eles dão. Vivian Kiabai, se você já veio no fórum, você já foi presenteada com um troféu da Vivian Kiabai. Ela, no caso, fez esse troféu aqui, exatamente falando das ideias, né? Falando da liberdade que traz essa parte
do próprio negócio, do mundo dos negócios, do capitalismo. Tenho que agradecer ao escritório, meu escritório, é um dos mantenedores aqui, Mendonça Machado, focado na área de estruturação de negócios. Arquimedes, que funciona na parte de gestão terceirizada, né, da parte financeira. Pô, os caras ajudam pra caramba, prestam serviços aqui pra gente do Diga Aí e me ajudam demais, salvam várias horas do meu dia. E o Instituto Ponte. Não sei se já ouviu falar, Thales, você que acredita muito em educação, Instituto Ponte da nossa querida Bartira Almeida, ajuda aí 270 e tantas crianças, e eu vi agora que eles subiram para 350, colocando eles ali, toda a parte do ensino infantil, médio, superior. Sensacional o trabalho que a Bartira faz à frente do Instituto, parabéns. Thales, se você fosse presidente da República, primeira coisa que faria? Eu iria excluir o incentivo fiscal chamado Lei Rouanet e usar 100% desse orçamento de hoje, que é quase 800 milhões por ano de Rouanet, para esporte. Imagina se a gente tivesse uma lei de incentivo de esporte, que é 200 e poucos milhões, mais Rouanet, ou seja, 1 bilhão por ano de orçamento, para poder investir em esporte, de modo que as escolas públicas tenham verba para formar campeões. Uma nação que cresce com as suas crianças praticando e competindo, ou seja, se educando com esportes competitivos e competindo, invariavelmente são as maiores nações do mundo. Não obstante, você olha hoje para a Olimpíada, os quadros de medalha, está lá, Estados Unidos e China, as duas maiores nações do mundo. Esporte Perfeito. Competitivo ensina respeito, resiliência, cabeça de longo prazo, afasta a criança das drogas, afasta todos os elementos woke que destroem a nação. Isso é verdade. Então, primeira coisa que eu faria, acaba com o Rouanet e move tudo que está do Rouanet para a lei do esporte. Gostei muito. Você viu a nova propaganda da Nike, cara? Não. Rapaz, procura aí depois, nova propaganda da Nike. Os caras batendo exatamente nessa questão do woke. E a Nike, que em tese... É óbvio, né? Ele mandou até a turma voltar do home office agora, caiu quase 20% a receita dos caras lá, pô. Então pode ser que tenha ligado, dá uma procurada depois. Muito bom. Quadro 3, relembrando, Apex, Five, Tomasi, Claides, Tembo Benefícios, Vivian Kebai, MM Advogados, Arquimedes, Instituto Ponte e o 12º Fórum Liberdade e Democracia de Vitória. Thales, agora é papum, não precisamos nos estender, seu tempo já está estourando aí, te agradeço de novo por isso. Indicação de um livro. Aqui, ó. Muitos aí já devem conhecer, mas nunca é demais. 1984, George Orwell. Poderia escrever aqui também, tranquilamente, História Recente do Brasil, dá na mesma. Boa, boa. Cara, e aquela canequinha amarela que eu vi ali atrás, ali? Eu sou apaixonado por essa daí, hein? A bandeira eu carrego na mochila. Aqui no escritório tem uma Gadsden Flag ali também. Tem? Boa, garoto, boa. Um filme. Apocalipse Now. Esse filme do caralho, velho. Caralho, das antigas. Uma série. Billions. Isso, muito boa. Muito bom. Um valor, princípio. Magnanimidade. Esse é um princípio que foi esquecido. Nunca falaram isso aqui, não. Fala de novo aí, vai. Magnanimidade é um princípio onde você vem à Terra, vem à sua vida para poder fazer algo magnânimo, né? Então é você pensar com cabeça de longo prazo, virtuoso, se doando por um bem maior. Então a gente perdeu esses valores da magnanimidade porque, de novo, dá muito trabalho ser magnânimo, né? Mas esse para mim é o maior de todos os valores. É a primeira vez que alguém fala. Seja com esse conceito, seja com essa palavra, seja com qualquer outra, primeira vez. Show. Um herói. Alexandre o Grande. Um esporte. Jiu-jitsu. Um desenho de infância. Porra, tem uma porrada, mas o que tá vindo na minha cabeça agora muito é Cavaleiros do Zodíaco. Porra, maravilhoso, não tem como não. Um artista, uma banda musical. Led Zeppelin. Porra, tá zerando o jogo, hein? Uma comida favorita. Strogonoff é bom demais, irmão. Porra. E agora aqui? Trump ou Kamala? Porra, Kamala, com certeza. Vamos ver se o Dragão vai dar conta, meu irmão. É ele contra o mundo. Agora essa aqui é mais difícil. Estamos em 2026. Quem você preferia? Tarcísio ou Zema? Cara, eu sinceramente, se eu pudesse escolher, eu escolheria o Zema pro Tarcísio continuar em São Paulo e garantir que a gente vai manter o que tem que manter aqui e depois ir Tarcísio, né? Mas
Uma coisa que eu gostaria, outra que é possível. Eu acho ambos tão bom quanto. Eu acho que o que é possível mais próximo ali é o Tarcísio. Mas vamos ver, cara. O sistema político brasileiro é muito mais complexo do que vocês imaginam. É foda, O poder tá se mexendo aí para não ser nenhum nem outro. Vinho ou cerveja? Vinho, com certeza. Um medo? É, o que tá vendo na minha cabeça aqui hoje em dia é ser preso, velho. Eu tenho medo de ser preso por fazer o bem. Isso é foda, né? Eu tenho medo de ser preso, velho. As coisas que eu falo, dá pra ser preso. Isso é foda. Isso é foda. É assim. A última, uma ambição. Uma ambição, mudar a cultura empresarial brasileira para ser, de fato, uma cultura anti-woke. Porque eu sei que é isso que dá dinheiro. Irado. Não precisa falar mais nada não, né, galera? Diga aí. Thales, assim a gente termina o episódio. Passo aí a palavra para dar um último recado, caso queira. Muito obrigado. Tá? Obrigado a vocês, cara. É um prazer aqui. Eu gosto pra caramba do Espírito Santo, que eu acho que vocês têm um potencial para ser o Vale do Silício brasileiro, né? A turma com as maiores rendas per capita brasileiras, a turma trabalhadora, com valores liberais. Então você pode ver que, não obstante, é um dos maiores rendas per capita brasileiras, né? Então eu gosto muito da turma da Apex, lá sou amigo pessoal da turma. Queria agradecer o espaço aí e lembrar que nós do G4 temos mais de 45 mil empresas aqui no nosso ecossistema e que a gente adoraria ter vocês também nessa geração G4 e ajudá-los. Então, acesse aí o nosso site, acesse o nosso Instagram e conheça as nossas soluções. Não importa o seu setor, seu tamanho, sua geografia, a gente tem solução para todas as companhias brasileiras. Pô, irado, irado. Cara, muito obrigado, galera. Diga aí, é isso. Um abraço. Fui! Estado Mínimo Ideias Máximas. Diga aí, um podcast focado em liberdade e negócios.